Olá a todos, estamos aqui no nosso canal hoje com o privilégio de entrevistar um nome internacional da fisioterapia, é o professor Fábio Ataíde. Ele é fisioterapeuta, é especialista em acupuntura pelo CBS, ele tem uma certificação pelo Colégio Médico, aliás, pela Sociedade Médica Britânica de Acupuntura, é isso, né, Fábio? Isso. Tem uma formação em laser acupuntura na Praxis, que é uma escola alemã, tem um aprimoramento em eletroacupuntura também, de novo, no Reino Unido, tem um aprimoramento em eletroacupuntura neurofuncional no Canadá, é autor do livro Eletroacupuntura, Fundamentos para a Prática Clínica, da editora Andreoli, e tem uma formação avançada na China, em Sichuan, né? E treinou aí mais de 5.000 profissionais no Brasil, Portugal, Espanha, Chile, Argentina e assim por diante. Bem-vindo, Fábio, tudo bom? E aí, doutor Nelson, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, um prazer enorme conversar com você hoje. Me permita te chamar de Fábio, você me chama de Nelson, por favor, porque nós somos amigos de longa data também, então Pode não há deixar. problema nisso. Perfeito. O Fábio, você é um fisioterapeuta de formação, né? Um Sim. jovem. O que te chamou a atenção na acupuntura e por que você foi para essa área da acupuntura sendo fisioterapeuta? Bom, a acupuntura eu tomei conhecimento dela muito antes de ser fisioterapeuta, né? Sendo paciente de acupuntura, vendo familiares recebendo sessões de acupuntura, o que me impressionava muito pelos resultados e, claro, pela forma diferente de tratar as pessoas. E como sempre gostei muito de tecnologias, eu encontrei na fisioterapia um caminho muito interessante para chegar à acupuntura, né, e poder agregar recursos tecnológicos a esse tipo de terapia. Então, eu também morei um tempo em Foz do Iguaçu e nos tempos de escola ali tive muito contatos com colegas que eram chineses e que viviam ali no Paraguai. Então, eu tive um contato com a cultura oriental desde muito cedo. Então, foram coisas que sempre me impressionaram na forma de pensar, na forma de se relacionar. Então, foi um caminho, veio desde a minha infância até chegar ali, né? Na minha graduação em fisioterapia, tive alguns professores que eram acupunturistas, né? E que já nos apresentaram ela também numa perspectiva daí mais é, do lado do Onde profissional. você fez a graduação, Fábio? Eu me formei aqui na PUC do Paraná, em Lá Curitiba na mesmo. PUC. Ah, entendi. Ali na PUC você já então teve professores que eram acupunturistas fisioterapeutas, é? Exatamente. Que legal, muito bacana. Você possui aí uma certificação, uma não, várias certificações inglesas, né, na prática da acupuntura. Como é que você conseguiu elas? Quanto tempo você dedicou para elas? Qual o grau de dificuldade que você teve para obtê-las? Bom, a minha primeira experiência na Sociedade Britânica de Acupuntura Médica, lá no Reino Unido, foi em 2013, onde primeiramente eu fui fazer um aprimoramento em eletroacupuntura. Foi um curso considerado rápido, um curso de final de semana, né, onde você passa como se fosse, não é bem um processo seletivo, mas existe uma análise de currículo para que a pessoa seja admitida ou não, né? Apesar de ser uma entidade médica, né, ela é aberta a todos os profissionais da saúde, ela não é restrita a uma categoria. Então, eles passam, né? Você tem que mostrar se você de fato é fisioterapeuta, por exemplo, ou um outro profissional da saúde, que tem essa especialidade reconhecida, né? E que você pode exercer lá onde você vive, no caso aqui no Brasil. Então, tive que enviar documentos do meu registro profissional, e aí eu pude participar desse curso de aprimoramento. Depois, em 2018, né, ter conhecido essa escola, um pouco da abordagem deles, eu fui fazer a formação do que eles chamam de acupuntura médica, que é uma formação relativamente rápida, que dura cerca ali de 7 a 10 dias. Ela tem um enfoque muito grande em questões relacionadas à dor, né? Também é uma formação multiprofissional, onde todos os profissionais que estão habilitados a praticar acupuntura no Reino Unido podem participar, e o fisioterapeuta está incluso nesse grupo. Então, por ser fisioterapeuta, eu pude participar dessa formação lá. Depois que você faz essa formação, a gente passa por uma prova,
principalmente de critérios de segurança, né? Uma prova teórica e prática. A prática acontece durante o curso, sobre angulação correta de agulhamento em pontos de tórax, por exemplo, agulhamentos mais, não vou dizer perigosos, mas que demandam uma cautela maior, né? Você precisa conhecer, e depois você faz isso teoricamente também. Você tem que depois fazer uma prova que é uma descrição de casos clínicos, onde você tem que relatar pelo menos de 50 a 100 casos clínicos com um detalhamento rápido, breve, o que era a patologia, o que você fez e o que resultou. E depois, 2 casos com uma descrição mais profunda. Essas descrições elas precisam incluir detalhes bem profundos do seu atendimento, desde como é que você prepara o seu paciente, lavar as mãos, como é que você abriu o pacote de agulha, como é que você pensou o tratamento, e você tem que sustentar ele com a maior evidência científica disponível para aquelas patologias que eu tive que tratar. Depois, você passa por um revisor e você vai, então, a uma prova oral, onde você tem que defender alguns daqueles 100 casos e depois os 2 casos mais profundos daí com detalhes, né? Então, é feito de uma forma bem criteriosa, né? O melhor estilo, né? Então, e aí... Uma forma, eu diria até refinada de critérios práticos, né, Fábio? Exatamente. E aí eu fui aprovado, né? Sou o primeiro brasileiro, né, a receber essa certificação dessa entidade e que, né, fiquei muito contente. Isso aconteceu mais recente, né, em 2020. Eu iria fazer toda essa minha sustentação oral presencialmente na Inglaterra. Eu tinha outros cursos que tinha programado para fazer lá, mas que infelizmente não foi possível dado ao momento mundial que em abril de 2020 estava ocorrendo, né? Então aconteceu de uma maneira online as minhas defesas de caso. Que interessante, Fábio. Me diga uma coisa, você sabe informar, assim, de forma geral, quais são os profissionais na Inglaterra e no Reino Unido, de forma geral, que estão habilitados a praticar acupuntura? A acupuntura lá, ela não me parece ter uma regulação muito específica. Existem vários perfis de acupunturistas lá, desde os acupunturistas tradicionais que se formaram lá ou que vieram da China, os profissionais de saúde, os mais diversos, desde podólogos, temos as parteiras também que fazem acupuntura, os profissionais de saúde, praticamente todos lá estão habilitados a fazer acupuntura. A questão é que no sistema público de saúde isso acaba ficando mais restrito a algumas categorias profissionais, como fisioterapeuta, enfermeiro, médico, né, que podem praticar isso dentro do sistema público. Mas ela é uma prática onde você tem diversos profissionais com os mais diversos perfis de formação atuando ali. A Inglaterra, aliás, o Reino Unido, de forma geral, ele tem o welfare state, né, que é a inclusão do cidadão no sistema sanitário público, né? E a gente percebe, eu estive lá há alguns anos atrás, a coisa mais notável, mais engraçada é você olhar na cara do farmacêutico e dizer para ele, olha, eu preciso de um determinado anti-inflamatório ou de alguma coisa assim, e aí você puxa a carteira e quer pagar o tal do anti-inflamatório, ele se surpreende quando você quer pagar, porque efetivamente quem paga é o Estado, então o Estado suporta com todos os custos de saúde dos cidadãos, né? E todos estão inclusos nisso, né? Isso, sob o meu ponto de vista, minimiza consideravelmente essa tentativa de monopólio que está ocorrendo aqui no Brasil, essa tentativa de monopólio de um pequeno grupo de médicos que quer tirar proveito econômico da acupuntura de forma geral, né? Na Inglaterra e em outros países que têm esse welfare state, eles efetivamente não existe porque a forma como é colocada a saúde desestimula isso, né, Fábio? Com certeza. Até a forma com que um paciente é recebido no sistema de saúde, né, ela é bastante diferente. Para ela precisar chegar, por exemplo, num médico especialista, ele passa por vários outros profissionais, inclusive não médicos, para poder atingir, né? Isso é uma forma muito mais, inclusive eficiente e custa menos para o sistema, né? Sim. Então, é uma forma
muito interessante de observar essa diferença cultural, né, da saúde em relação a como a saúde é operada, né, no país e Uhum. em todo o Reino Unido, né, de maneira geral. Você percebe que no Reino Unido também o profissional de primeiro impacto no atendimento da saúde pública é o enfermeiro também, não? É. Tem essa figura do enfermeiro em primeira abordagem, né, nos Uhum. sistemas públicos de saúde, e que depois isso vai evoluindo conforme necessidade, ao chegar, por exemplo, ao GP, né, ao General Practitioner, seria como se fosse um médico, um clínico geral, um médico da família, né, onde ele tem o seu bairro ali, onde ele, ou aquele distrito que ele é responsável. E esse profissional, aliás, ele é muito cobrado, né, porque pela Uhum. eficiência do tratamento, o Uhum. quanto que ele precisa encaminhar efetivamente isso a um especialista ou não. Então, quanto mais o generalista consegue resolver o problema, encaminhando, às vezes, ao fisioterapeuta, ou antes de chegar nele, o fisioterapeuta já foi acionado, né, ou até mesmo o enfermeiro, isso é melhor visto por toda a É. sociedade, por todo o sistema de saúde público, né? Que interessante, né? Eu me lembro quando fiz uma das especializações em acupuntura, eu acredito que foi na aba que me foi ensinado, e depois eu busquei isso na literatura, de fato confirma em alguns fatos, que na China também existe o médico tradicional chinês não deixa de ser um médico de família que tem que ter, que tinha na China antiga, né, a missão de tratar um determinado grupo de pessoas, e ele recebia pelo grupo de pessoas sãs. Se naquela pessoa alguém ficasse doente, ele deixava de receber o pagamento dele por aquela doença. É uma forma até relativamente justa, né? Sim, sim, às vezes nem sempre é possível resolver tudo. É, mas é que se assemelha a essa condição aí inglesa da saúde pública também, né? E eu vejo que é a forma correta, porque de acordo com o diagnóstico da complexidade do problema do indivíduo, é que ele vai galgando estruturas para chegar até o especialista do especialista, né? Eu acho que é Exato. uma lógica racional até mesmo, né? Sem dúvida, custa muito menos para o sistema, o paciente ele é tratado da forma como tem que ser, né, num tratamento conservador, vamos dizer assim, primeiramente, com intervenções que são menos agressivas, Menos né? agressivas, né? Mais Então, baratas, inclusive, né? sim, acho que principalmente o custo para o sistema, isso é muito importante, né? Para que Uhum. seja viável e que seja eficiente, né, principalmente. Sim, especialmente E, eficiente, e não há esse dúvida. sistema não dá margem a corporativismo. Se alguém ali tentar ser corporativista, vai se dar muito mal, Uhum, né? uhum. Vai ficar mal visto, vai ficar pouco eficiente, né? E além de muito caro, muito É custoso para claro, todo claro. O Fábio, me diz uma coisa, existe alguma agência reguladora da acupuntura na Inglaterra, mais especificamente, ou não? Bom, existem alguns como se fossem conselhos que agregam as associações e sociedades e que buscam nortear o treinamento, a prática desses profissionais. Mas Uma não me espécie de parece que federação? não é como se fosse uma federação, Uhum, mas por algum motivo leva o nome de council, né? De uhum, conselhos ali também. uhum. Mas não me parece ter uma regulação específica para a prática da acupuntura. Né? Tem algo, é Não, mas algo. aí é parte do sistema inglês, que é a common law, né? Você vê que a Uhum. própria Constituição da Inglaterra tem pouquíssimas, nada é escrito, porque tudo é o direito consuetudinário, é o direito Sim, que vem do tempo que vai se consubstanciando é, caso sobre caso, né? E sim, nisso entra o sistema regulador também. Mas o que eu acho interessante é que esses países como a Inglaterra e os Estados Unidos, apesar de ter e de seguir a common law, eles têm agências reguladoras que não se confundem com as autarquias, eles não são braços do Estado, sim, né? No Brasil, você tem a figura das autarquias, dos conselhos regionais, que são braços do Estado, ou entes da administração pública indireta, né? Lá não, lá é um sistema de autogestão onde os próprios profissionais limitam a atuação dos outros e evitam que aqueles profissionais que são nocivos à saúde pública atuem, né? sim, sim.
E uma coisa bem interessante nesse aspecto é que cobra-se muito do profissional que ele esteja constantemente atualizado e capacitado. A sequência dessa formação que eu fiz na Inglaterra é justamente você ter que ter horas em cursos de aprimoramento, né? É um critério base para isso. Então, o profissional ali que está muito acomodado, que não se atualiza, não se capacita, acaba não conseguindo, às vezes, renovar um registro ou, às vezes, até conseguir uma melhor oportunidade por não estar devidamente capacitado. Isso, por exemplo, fez parte do meu processo de certificação e a continuidade dele, horas em cursos de aprimoramento, onde você tem que mostrar que você se capacitou, né? Então, até para pertencer a associações, para ter esse processo, o profissional tem que estar capacitado, porque senão essas organizações, sociedades ou associações, elas não revalidam o seu certificado, vamos dizer assim. Então, E a eles própria cobram população muito isso que o profissional é que busca esse certificado, né? Ou seja, se o cara não tem esse certificado, é a população que não vai procurá-lo, é isso, né? Exatamente. Então, preconiza-se que tenha lá X horas por ano que a pessoa buscou um aprimoramento, que ela buscou uma reciclagem, alguma forma de se manter atualizado. É parte de uma consciência até mesmo cultural e educacional, né? O povo educado e culto, ele tem essa vantagem que o brasileiro, de forma geral, não tem, porque nos municípios mais distantes do Brasil, como é que você vai cobrar uma cultura dessa natureza de uma população, por exemplo, ribeirinha lá do Amazonas, ou, enfim, populações que são muito carentes, né? E que aqui no Brasil, especialmente, necessitam de um atendimento, mas não tem como você cobrar deles essa consciência sanitária, né, Fábio? Sim, sim. Exatamente, uma desigualdade, né? Diz uma coisa, Fábio, eu percebo que a tua acupuntura, e você mesmo, por isso, é uma acupuntura mais ligada ao viés tecnológico, né? Você, a partir da acupuntura, você busca inserir ela em novas tecnologias vigentes na atualidade, né? Laser, eletroacupuntura e assim por diante. Esta acupuntura da Inglaterra que você fez e a tua acupuntura particularmente segue os cânones da acupuntura tradicional para depois aplicar ela à tecnologia, ou você parte só de uma racionalidade neuromoral nela? Não, eu me apoio principalmente nas teorias tradicionais da medicina tradicional chinesa. Mas o mais interessante nesse aspecto, que eu digo, quanto mais eu estudo a MTC, mais eu fico impressionado. Aliás, quanto mais eu estudo fisiologia, mais eu fico impressionado com a MTC, né? Como muitas vezes esses caminhos acabam convergindo, né? E sem que um tenha que anular o outro. Eu acho que, inclusive, isso ficou muito claro para mim na questão da acupuntura médica na Inglaterra. É um sistema onde eles não estão preocupados em diminuir a MTC, como um novo idioma, uma nova forma de ver algo, né? Uhum. E claro, muita coisa não se consegue explicar. Então, por várias vezes na minha formação eu escutava que existia um ponto que era especial, que eles não sabiam como funcionava, por que funcionava, mas funcionava. Que é o mais importante. Que é o Funciona. mais importante, definitivamente, né? Então, o mesclar dessas abordagens me deixa muito aberto e à vontade para entender no meu paciente sobre qual perspectiva eu devo tentar melhor abordá-lo, né? Juntando um pouco das duas coisas. E a tecnologia, ela vem como uma forma de tentar potencializar esses resultados, buscar algo diferente, um pouco mais intenso, né? Ou até mais sutil, como nos casos da acupuntura com o laser. Então, vem como uma forma de ter ferramentas que me amplificam resultados e que melhoram os resultados de maneira geral, né? E claro, né, como você no início aqui da nossa conversa comentou, sou muito jovem, comecei muito jovem e eu precisava de alguma forma de conseguir me inserir no mercado fazendo um trabalho bom e diferente da maioria dos meus concorrentes. Né? Então, Se destacar, sem dúvida. Né? Então, assim, puxa, é muito difícil eu não sendo um oriental, não sendo um velhinho,
né, onde as pessoas tinham essa ideia de que o acupunturista geralmente era feito por um oriental idoso, né? É, de Eu me bigode chinês, ainda assim, feito bagre, né? aquele estereótipo característico, assim. Então, e como sempre gostei muito dos recursos tecnológicos e fui vendo que isso ajudava muito a melhorar o tratamento, falei, puxa, isso vai melhorar o meu tratamento e as pessoas vão me enxergar como um profissional diferente. Então, me abriu possibilidade de falar, olha, apesar de ser um pouco jovem, se bem que a careca aqui já começa a me entregar, eu consigo fazer um trabalho diferente do que você já conhece, enfim, ampliando as possibilidades. É interessante porque você consegue juntar os dois universos da tua graduação em fisioterapia e da acupuntura, porque essa é uma grande vantagem do fisioterapeuta que pratica acupuntura, porque ele entende desses recursos tecnológicos físicos, né, das Exato. correntes elétricas, enfim, das irradiações, do laser propriamente dito, da eletroestimulação transcutânea, que aí de fato é transcutânea, ela não é percutânea, né? O nome TNS está equivocado, porque aí quando você tem aquela plaquinha, ela é percutânea, e nesse caso da acupuntura, como a agulha atravessa a pele, ela é percutânea, de fato. É interessante porque você juntou de forma enfim, você obteve um sucesso na junção dessas duas áreas do teu conhecimento, né, da fisioterapia e da acupuntura aplicada à tecnologia, né? Mas o que eu acho que fica bastante importante você ter explicado e ressalta aos olhos é que não se pode esquecer das bases mais culturais e tradicionais da acupuntura na aplicação do tratamento, né, Fábio? Sem dúvida, isso é o pilar mais importante, né? É o pilar norteador. A gente pode buscar informações a mais, compreensões a mais, mas a gente tem um norte a seguir. É interessante que mesmo na perspectiva científica, quando vão pesquisar alguma coisa, me parece que o que eles buscam é algo que já era falado pelas teorias tradicionais. Então, quando alguém vai estudar lá um ponto estômago 36, que ele melhora a imunidade, de alguma forma o chinês antigo já tinha visto essa relação. Então, que às vezes a ciência buscou validar, nem sempre conseguiu. Pode ser que consiga, pode ser que não. Os mecanismos envolvidos, o porquê que ele funciona para isso, né? Mas que os chineses já tinham, como a gente diz, cantado a bola para isso. Para isso. É interessante, eu observo bastante isso, que a acupuntura, ela deriva da medicina tradicional chinesa, é evidente, mas a medicina tradicional chinesa, de forma geral, ela tem uma base filosófica de mais de 5.000 anos. E em termos de filosofia, né, a gente não pode dizer filosofia no sentido original do termo, porque a filosofia pressupõe a Grécia, né, e pressupõe aquela linha de pensamento grego que depois se projetou e veio para o Ocidente através dos outros filósofos mais pós-socratianos, enfim, né? E especialmente do século passado e mesmo desse século que a gente tem. Mas existe esta cultura, esta filosofia oriental. E a filosofia, de forma geral, precede a ciência. A ciência é filha da filosofia, né? É um entender que a gente tem que ter assim bastante claro. E hoje a ciência tenta monopolizar a verdade, ou seja, a ciência tenta ter o monopólio da verdade, porque ela, de fato, tem sucesso enorme, sucesso no processo de tratamento das doenças de forma geral, mas daí é preciso você ter diagnóstico de uma doença e tratamento de uma doença. Você está lidando com a doença e não está lidando com a saúde, né? Ao contrário da acupuntura. A acupuntura lida com o equilíbrio de energias e com a saúde propriamente dita. O que você me diz disso, Fábio? É exatamente isso. A raiz do problema que cada uma das situações busca são diferentes, né? No sentido de qual é a abordagem de cada uma dessas questões acaba sendo possível atingir ou não, né? E realmente, como você comentou, essa filosofia ela vai precedendo a ciência e a ciência
ou melhor, não vou generalizar a ciência, os cientistas Aham. precisam estar com isso muito claro na cabeça para acabar não fazendo pré-julgamentos de Uhum, algo uhum. que, por vezes, eles nem sequer têm conhecimento, né? Tudo que É se o for caso da estudar. física quântica, né, Fábio? A física quântica está para mostrar exatamente este tipo de fenômeno aos cientistas, né? Você Sim, vai ter o conhecimento, vai até certo ponto, depois de certo ponto você não tem esse alcance de conhecimento, né? exatamente. Outro dia eu via uma personalidade interessante aí que foi projetada nacionalmente em razão da pandemia, uma cientista, falar que estava escrito, acho que se não me falha a memória, era a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo que eu li, a abordagem dela dizendo que a homeopatia é uma porcaria, porque a homeopatia não serve para nada, porque não tem prova nenhuma do funcionamento da homeopatia. E eu achei aquilo assim muito engraçado, né? É o ponto de vista de alguém que é absolutamente uma cientista renomada, mas que é obtusa a ponto de querer se apropriar da verdade e dizer, não, só vale a minha verdade, a verdade da ciência, né? E não relativizar os efeitos práticos da homeopatia. Eu, por exemplo, desde criança, eu sou tratado com homeopatia, fui tratado com homeopatia, até hoje me trato com homeopatia, e posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo, para as rinites e outros processos alérgicos, como a homeopatia, eu não conheço. Então, talvez a acupuntura, em certos pontos, como rinite e tudo mais, ela funcione muito bem, mas a homeopatia é um espetáculo, né? Sim, e é interessante que essa questão envolvendo a homeopatia também envolve a acupuntura, né? Isso. E muitos cientistas, é difícil chamá-los de cientistas eles tendo esse tipo de pensamento, pois deveriam ter Amplitude uma maior. visão mais ampla das coisas, né? E eu já vi muitos, eu sei de quem você se refere, entre outros desses cientistas blogueiros que as redes sociais acabaram levantando, que, por exemplo, que criticam abertamente a acupuntura. Mas se você observar, eles provavelmente nem se deram ao trabalho de olhar se tem ou não. Então, hoje nós temos várias boas evidências, revisões sistemáticas muito bem feitas, artigos publicados em revistas grandes como a Nature, mostrando que de fato a acupuntura funciona. Né? Mas esse pessoal parece que escolhe algo para falar mal, né? Virou algo interessante do ponto de vista da rede social, criar polêmicas. E É, aí eles encontram, e aí a população geral não tem essa sensibilidade de perceber o viés da pessoa em usar denegrir uma técnica, uma profissão ou um recurso, né? Onde ela uhum, seleciona só coisas que não deram certo uhum, uhum, sobre aquela maldade e critica o todo, né? Então, esse é um erro uhum, muito grande, inclusive pela perspectiva da ciência, que a ciência não é isso, a pessoa uhum, analisar todos os fatos que estão ali e tudo mais, né? E não ser uhum, seletivo porque eu gosto ou pelo que uhum. eu creio ou não creio. Eu acredito ou eu deixo de acreditar. A ciência não vai pelo que você acredita, a ciência vai pelas evidências, né? Exatamente. Que se sobrepõem a ela. Mas, enfim, o Fábio, nós vivemos no Brasil um momento político muito interessante. Na verdade, é um recrudescimento desse momento político, porque busca-se a regulamentação da cultura desde que eu a praticava há 30 anos atrás. Quando eu comecei a praticar acupuntura, isso foi na década de 90, e fui muito bem sucedido nessa prática, adoro a acupuntura, tanto que a defendo até hoje, você sabe disso. Nós tínhamos um projeto de lei que buscava regulamentar a acupuntura e que foi abortado exatamente no Senado, né, por um senador catarinense, médico, que tentou o monopólio da acupuntura em primeira instância. Depois ele também foi o autor da lei do ato médico, que também tentou o monopólio da acupuntura e foi mal sucedida, felizmente. Hoje nós nos encontramos na mesma etapa. Nós estamos com um projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados e está no Senado, na mão do senador Eduardo Girão, para apreciação e, quem sabe, a regulamentação. É necessário regulamentar a acupuntura no Brasil, sob o teu ponto de vista, Fábio? É fundamental, nós precisamos disso, né?
para que a acupuntura possa ser realizada por mais pessoas e para mais pessoas, né? Não tem sentido a acupuntura estar restrita a uma categoria profissional. Isso seria desrespeitar as bases da medicina tradicional chinesa, seria desrespeitar a população brasileira, que precisa ter um acesso amplo, né, à saúde, e inclusive à acupuntura, que pode beneficiar muitas pessoas em diversas situações, em muitas situações. Então, eu vejo como fundamental essa regulamentação da acupuntura, principalmente para que a gente tente encerrar de uma vez por todas, ou colocar, de repente, uma pedra em cima dessa tentativa de monopólio infundado e desrespeitoso com todos os profissionais que trabalham não só com acupuntura, mas com saúde, né? A gente precisa deixar muito claro para toda a sociedade essa falsa ideia de hierarquia na área da saúde. Perfeito. Onde a gente tem uma figura em cima e os demais ficam abaixo. Né? Não é uma questão vertical e sim horizontal. Estamos todos tentando ajudar as pessoas, somos todos qualificados com intenção de tratar, de curar, independente do caminho utilizado. Então, é sim fundamental regular a acupuntura no Brasil, né? Para que os profissionais possam exercê-la de uma maneira mais digna, inclusive para não ter que ficar respondendo fake news ciclicamente, né? Essas fake news que vão surgindo a todo momento, a gente vê que, né, são tantos anos que nos conhecemos e toda hora temos que estar nas redes sociais falando, olha, pegaram uma informação e deturparam completamente, não é isso. Então, a regulamentação também é importante por isso, para os profissionais e para a população brasileira. A desvantagem dos produtores de fake news nessa área é a seguinte, é que gente como eu, você, Jean, Alex e tantos outros acupunturistas brasileiros não cansam de defender-se e de esclarecer a acupuntura, né? Motivo pelo qual, inclusive, eu criei esse canal e essa oportunidade da gente estar conversando e esclarecendo de forma geral o que é a acupuntura, né? E eu acho que nós não podemos e nem devemos esmorecer nessa luta pela regulamentação. Porque eu entendo assim que o artigo 5º, inciso 13, que permite a prática livre da acupuntura e enfim, de profissões que não têm a regulamentação, ela basta para algumas outras atividades onde não existe essa tentativa de monopólio ou essa competitividade entre as profissões, né, para tentar monopolizar. Agora, já na acupuntura, nós ultrapassamos esse nível, porque não há como você ter paz e tranquilidade sem uma regulamentação da acupuntura, exatamente por isso que você falou, é tanta fake news, é tanta acusação, é tanto processo indevido na justiça, né, movimentado na justiça, que é uma coisa assim pavorosa. Então, se a gente não regulamenta, nós temos efetivamente que pacificar essa situação, e eu espero realmente que a gente consiga pacificar de forma multiprofissional, como ela já vem sendo praticada desde o início dela no Brasil, né, Fábio? Eu acho que isso é assim importante. Agora, me diga uma coisa, Fábio, como é que você vê o futuro, não da acupuntura, mas das práticas integrativas e complementares no Brasil, numa época pós-moderna, onde a cultura se dirige para a retirada do ser humano do centro das relações e a colocação desse ente chamado mercado de consumo no centro das relações. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo as PICs, né, as práticas integrativas, como até uma forma de evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? O cuidado focado na pessoa e não só na doença, né? Eu vejo como uma coisa que é muito importante a gente ampliar essa possibilidade das PICs. E, infelizmente, a gente acaba vendo, né, alguns interesses indo contrariamente a isso, tentando revogar portarias e tudo mais. E eu lamento esse aspecto, porque, de novo, quem perde é a população brasileira, que carece de um bom atendimento, de uma abordagem ampla, de uma abordagem que seja mais eficiente em várias perspectivas, né?
Então, eu torço para que as PICs elas se consolidem como uma prática real e disponível para o maior número de pessoas possível. Acessível e num processo humano, né, Fábio? Porque aquilo que a gente observa, por exemplo, cirurgia robótica ou as questões automatizantes da saúde, eu fico impressionado, por exemplo, tomando como exemplo assim mais banal, o profissional médico radiologista que estudou a imagem e a radiologia e que passava o dia inteiro dentro de uma câmara escura interpretando a raio-x. Hoje, esse cidadão ele não tem mais o mercado que ele tinha no passado, porque hoje mandam-se as radiografias todas para um centro de interpretação de radiografia que reúne um certo grupo de radiologistas lá, e eles fazem o laudo para o Brasil inteiro, quer dizer, concentram todos numa unidade e fazem o laudo lá. Isto, a tendência é que não ocorra na acupuntura, porque ela exige o contato humano de forma geral, né, Fábio? Você não consegue ver Sem dúvida. E olha, como um grande apaixonado pelas tecnologias, eu posso te dizer que para tudo tem limite. Sim. Né? A gente não pode chegar a um certo nível de automatização, porque isso é perigoso, Sim. extremamente perigoso, porque é necessário ter ali uma consciência muito mais profunda do que está sendo tratado. E eu já vi, infelizmente, algo parecido acontecendo aqui, no sentido ruim, de um paciente que me trouxe uma ressonância da mão e que nessa ressonância da mão estavam descritos ossos dos pés. Houve ali uma confusão de metacarpo com metatarso. Metatarso. Que barbaridade. E a justificativa do laboratório em questão era de que o médico já não digitava mais o laudo, e sim ele falava em um microfone que fazia a transcrição do processo. Mas aí eu pensei, bom, eu torço para que isso tenha sido uma desculpa esfarrapada para um erro, um lapso de memória, porque se for isso é tão perigoso, isso é tão ruim. Ruim para o diagnóstico depois lá do médico, do radiologista, seja lá de quem for. É ruim para todo o processo, onde você automatizou algo que precisa ser olhado com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, né? Na análise. Mais né? atenção humana. Eu acho que tem coisas que são insubstituíveis, pelo menos com o que nós temos hoje, né? E acredito que não vão ser substituídas. Difícil a gente cravar alguma coisa, mas não consigo imaginar uma saúde tão automatizada a esse ponto. Não dá, não tem como. Eu fico aqui imaginando dessa forma. Eu fico aqui imaginando, Fábio, eu discutindo um hemograma com um telefone, com um computador, né? Não, mas essa taxa de eritrócito aqui não pode estar tão elevada. Você se equivocou. Não ter registro, não ter registro. É uma coisa. Digite 5 para contestar o resultado. Digite. É complicado. Tudo não dá para ter isso, não pode ter essa frieza. Né? Não. Fábio, me diz uma coisa assim para a gente até fechar essa nossa conversa, que está extremamente agradável. É uma pena que ela se feche, mas não faltarão oportunidades outras da gente também voltar a conversar sobre outros assuntos dentro da cultura. Me diga, você aconselharia os jovens fisioterapeutas ou não, os jovens de forma geral, a buscar uma profissão dentro das práticas integrativas e complementares, ou mais especificamente também da acupuntura? Recomendo sim, eu acho que isso é uma forma muito importante de tratar as pessoas, esse olhar para o indivíduo e não para partes separadas do organismo. Isso vai ajudar o profissional, principalmente sobre a acupuntura e demais práticas integrativas, a não fazer apenas tratamentos sintomáticos, mas sim com um enfoque em realmente evocar os potenciais de autorresolução do organismo, né? Então, é uma forma muito interessante e eficiente de tratar as pessoas. Então, o profissional que já vem com esse instinto de querer tratar, de querer curar, recomendo que ele abra os olhos a essas práticas, em especial a acupuntura, que é a que mais conheço, sobre essa forma de observar o indivíduo e tratá-lo na sua totalidade. Que isso é
mais eficiente e mais gratificante, inclusive, enquanto profissional, ver os pacientes melhorando de uma forma tão ampla, né? Sem dúvida alguma. Fábio, nas tuas mãos a palavra para a tua despedida e já te agradecendo pela tua participação, meu caro. Nelson, eu gostaria de agradecer aí o seu convite, a sua disponibilidade para conversar comigo hoje. Quem ainda não nos conhece, já tomamos alguns cafés juntos, então sempre foi muito prazeroso conversar com você. Então, obrigado aí por este momento novamente. Gostaria de desejar aí a todos os acupunturistas bastante força, principalmente nesse nosso momento de regulamentação, que estejamos todos muito unidos, focados, não fiquem na zona de comodismo, porque isso é muito perigoso e o custo lá na frente depois pode ser bastante chato. A gente tem que ficar lidando com essas fake news e tudo mais. Desejo a todos aí também muita saúde nesse momento que estamos aí passando e que tenhamos todos também muita disposição para tratar os nossos pacientes dessa forma tão bacana com a acupuntura e com todas as práticas integrativas. Fábio, a recíproca da admiração, você sabe que é verdadeira, né? Eu tenho admiração por você e pela tua trajetória profissional, que agradeço imensamente a tua participação aqui no canal. Acho que foi muito proveitosa, muito ilustrativa. Se você não nos conhece, eu sou Nelson Rosemann, sou advogado, sou militante pela prática multiprofissional da acupuntura e conversei aqui com o professor Fábio Ataíde, que é fisioterapeuta, acupunturista, autor de livros e, enfim, um profissional muito sério, muito dedicado da acupuntura brasileira, uma expressão nacional que tem participação na formação de acupunturistas, não só no Brasil, mas em Portugal, e, enfim, em tantos outros países, na Espanha e tantos outros países que ele formou acupunturistas. Eu agradeço. Se este vídeo foi bom para você, por favor, eu peço que você curta ele aqui embaixo e que divulgue, que reparta esse vídeo com seus amigos, que divulgue o nosso trabalho, porque efetivamente ele é feito de forma gratuita e objetiva, não outra coisa senão a difusão do conhecimento da acupuntura. Obrigado a todos, até. Tchau, tchau.